Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu gostaria muito de orar com você e por você. Vamos para a nossa leitura bíblica diária, que a minha prima Vivi me manda. 1 João 3 e 4. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João 3 e 4. Primeira epístola de João 3 e 4. Já pegou sua Bíblia? Ainda não? Pegue lá sua Bíblia e vem meditar na palavra de Deus junto comigo. Vem. 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, que o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou, que essas obras eram mais, é de seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer a necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvindo que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros. Ele permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Isto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Que aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora a gente vai ler a leitura bíblica diária da revista Atos da Igreja Primitiva. Vamos ver com a leitura bíblica de hoje, é a lição 4. Lição 4. Lição 4, a formação dos apóstolos. 1 Coríntios 11, de 1 a 3. 1 Coríntios 11, de 1 a 3. 1 Coríntios 11, de 1 a 3. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, os lembrais de mim e tendes as tradições as como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora a gente vai ler o dia 29 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 29. Passa aqui. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Guia de estudos. Pontos-chave. Vimos como a criação de Deus tem harmonia, significado, equilíbrio e coerência, ou, em uma palavra, propósito. Do ponto de vista da cura da criação, que é o ponto alto das obras de Deus, o ser humano é a única parte da criação que tem uma referência, Jesus. A aplicação. Especialmente os evangelhos nos dão diversos exemplos da vida de Jesus, bem como as epístolas escritas pelos apóstolos, sobre o ministério da igreja com prática de vida transformada por Deus e serviço cristão em favor do próximo. Esses textos do testemunho de homens e mulheres santos do passado devem nos inspirar a uma vida de piedade, de santidade e de serviço pela igreja e pelo mundo, a exemplo do que Jesus fez. Ele é a nossa referência. Perguntas. Depois de admitidos na família de Deus, precisamos ser moldados pelo Espírito à semelhança de Cristo. Como isso deverá acontecer segundo lemos no Novo Testamento e como ensinado neste capítulo? Há um papel especial do Espírito Santo em nosso favor, que é nos conduzir a toda a verdade.
Essa verdade, conforme disse Jesus, deverá mudar a nossa vida a partir de dentro. Como você entende que a verdade muda o homem interiormente e faz dele uma nova pessoa criada à imagem de Deus? O sofrimento em forma de provação tem o poder de aperfeiçoar nossa experiência de fé. Relembra uma experiência pessoal em que você dependeu da fé em Cristo e como isso melhorou sua vida e de que modo ou em que área. 4. Uma vez que a vida no Espírito nos leva à inclinação para as coisas de Deus, como Paulo escreveu em Romanos, reflita como tem sido essa experiência em sua própria vida cristã. 5. Que exercício espiritual você pode fazer ou que versículo bíblico você pode memorizar a fim de que você possa resistir às tentações. 6. Com o processo de santificação e tudo que o Senhor, por meio do Espírito, pode fazer a nosso favor, leva tempo. Por isso, dizemos que se trata de um processo. Considerando o início da sua vida cristã e o fim que aguardamos, a volta do Senhor, em que ponto da jornada você considera estar? Quais são os próximos passos nessa caminhada? Propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios, desliguei. 1 Coríntios 3, 5 a 6. 5 e 6. 1 Coríntios, abre aqui. 1 Coríntios 3. Eu desliguei sem querer, não era para desligar. 1 Coríntios 3, 5 e 6. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos no meio de quem cresces, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Dia 29. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu os glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. João 17, 4. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus, não, há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Estudar a sua vida é enorme importância e com valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Ele pagou um alto preço por vocês.
Portanto, use seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O apóstolo João ensina que nossos empréstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo realmente está em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus, e mal compreendido pela maioria das pessoas, é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres ou outros clérigos, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Se não se tomam pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo, usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente, para aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores obreiros de tempo integral experimentam. A Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa de sua graça. Pedro acrescenta: se foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus, que o chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele, viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo lar, um novo par de olhos para ver, e ouvidos para escutar, de mãos para ajudar, e um novo coração para amar os demais. Mas a razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para receber outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a grande luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, o restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir este corpo, quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Desde que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Nas igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de você deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e para dar sua vida para salvar a muitos. Para o cristão, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado na nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Os dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem os 4 propósitos de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse, certa vez, viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. A maturidade jamais será um fim em si mesma. Crescemos para doar. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem sentido causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua. No mar morto nada sobrevive, pois, ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. No maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. Em vez de, estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado, progressivamente para o serviço ao próximo. O seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar, quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar, de quem irei suprir as necessidades? Se alguma vez já fez essa pergunta, preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus, e Ele avaliará como você serviu aos demais com sua vida. A Bíblia diz, cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pelas implicações disso, um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir a outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá, isso muito, é resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei, para que vocês vivessem servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse, se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. Serviço é importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É o momento do ministério que descobriu o sentido da vida. A Bíblia diz, cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Rabi era imoral, Davi teve uma mãe e todo tipo de problemas familiares, Elias tinha ideias autodestrutivas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido.
Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas para a sua obra. Ele também usará separar-te e apresentar desculpas. Dia 29. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tempo para reflexão. Servir não é uma opção. Servir é uma obrigação de todo cristão. Versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pergunta para meditar. O que está impedido de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Bom, hoje acabou aqui minha leitura do dia 29 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, cujo tema foi Aceitando Sua Missão. Seu Deus de paz, te deixo por mais um dia de vida nos 10. Eu quero te dentista, outra pessoa que vai ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Essa palavra pode gerar força nos nossos corações, sendo abençoado e proteger de todo mal. Tendo fazendo seguir os teus propósitos para nossas vidas, possamos servir mais as pessoas, possamos ter um coração grato, possamos aprender a mais outras pessoas como você nos amou, com amor sacrificial. Pai, em nome de Jesus, amém. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários pedir oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.